Bom, sejam muito bem-vindos vocês à casa do Senhor, aqui é a casa do Pai, né? Na casa do Pai todos ficam à vontade, os filhos gostam de ficar na casa do Pai, não é isso? Você que é filho já está à vontade na casa do Pai. Obrigado, nossa equipe. Queridos, então nós estamos aqui numa série falando sobre céus abertos, amém? Quem quer céus abertos na sua vida, diga amém. Oh, é um tempo, hein? Tempo de ser, um tempo profético. Esse, inclusive, é o tema da nossa igreja, muito bíblico, no Brasil e no mundo, nesse ano 2026, céus abertos, ok? Muito bom. E estamos pregando já esses vários desmembramentos dessa mensagem, e nós esperamos que hoje, nessa sequência, Deus fale profundamente ao seu coração. Eu quero dizer para você que Deus trouxe você nessa noite para ser transformado por Ele. Amém? Você sabe que a palavra de Deus aqui na mente, ela é informação, mas quando ela desce no coração, gera transformação, amém? Então que você seja transformado, não fique só aqui, né? Aqui na cabecinha, mas seja aqui no coraçãozinho, tá? No coração aqui não é a maquininha que bombeia sangue, o coração é o homem interior, é onde o Espírito Santo habita, é o seu espírito, é ali que você recebe a palavra, e a palavra de Deus que é espírito e vida, ela vem alimentar o seu espírito, porque ela se transforma num pão espiritual, alimento espiritual para você, então que você possa se deliciar na presença do Senhor, comendo o pão da palavra de Deus. Bom, nós estamos aqui numa sequência também falando sobre a importância dos céus abertos na sua casa, na sua família, né? Não apenas aqui, nesse ambiente delicioso, esse ambiente gostoso, inspirativo, de louvor e adoração. Como é bom estar aqui, irmãos, é gostoso demais. Mas será que lá na sua casa, como que é? A festa continua, o ambiente espiritual continua, como que é lá? Às vezes, pode ser que não, por algumas circunstâncias, os conflitos, enfim, situações, impedem que esse ambiente tenha continuidade em casa. Mas a nossa missão aqui, de acordo com a palavra de Deus, é trazer os céus para a nossa casa também, amém? Tem que ser ali, nossa casa tem que ser o céu. O céu é onde Deus reina. Se Deus reina na sua casa, ali é o céu, é verdade? Bom, se Deus não reina, precisa chamá-lo para reinar. Amém? Quando você ora a oração do Pai Nosso, o que você diz? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que mais? Venha teu reino. Teu reino aonde? Aqui no templo? Na sua vida, na sua casa, na sua família. Você concorda com isso? Diga amém. Venha o teu reino, venha o teu reino. Essa oração é poderosíssima, é até perigosa. Porque quando você ora, venha o teu reino, né, você tem que sair do trono para o rei reinar. A partir daí quem reina é Ele, amém? É perigosa para a sua carne, porque ela vai ser destituída do trono, e aí então você tem que abdicar do trono para que o Senhor venha o seu reino na sua casa. Vamos falar hoje então, na continuidade da sequência aqui, sobre um homem que recebeu também o céu na sua casa. Está em Atos capítulo 10, fala de uma figura muito importante. Que interessante, ele não era judeu. Você sabe que o evangelho ali primeiro foi anunciado aos judeus, e a gente vê ali as primeiras conversões, os primeiros discípulos eram judeus. Mas aqui aparece lá em Atos capítulo 10, uma figura bem diferente. Um homem chamado Cornélio, olha só, ele era romano. Ele era um cidadão romano, e também ele era um importante, ele era um centurião. Ele comandava um batalhão de soldados, uma centúria. Centúria de 80, 100, 120 soldados. Então nós vamos ler aqui, logo no comecinho aqui do capítulo 10, então, que havia lá em Cesareia, uma cidadezinha marítima, ali da terra de Israel, né? Havia ali então em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido, chamado o quê? Italiano. Bom, na sequência diz que ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Até aí por enquanto. Olha só, era um homem diferenciado. Imagina só, eu tenho dificuldade de imaginar isso, mas está na Bíblia, então é verdade. Mas olha, imagina aquele exército romano, um exército cruel, homens duros, homens da batalha, homens da espada, homens, enfim, era assim, sabe? Era uma dureza total, e de repente lá no meio naqueles comandantes tinha um homem piedoso, temente a Deus, dava esmola e orava continuamente a Deus. É difícil acreditar, mas estava lá, né? Quem era? Era o Cornélio, né? Então um homem que ele foi influenciado de alguma maneira por algum judeu. A Bíblia não conta o seu background, né? A sua história lá, o que vem por trás, mas ele
com certeza ele teve uma influência para ele poder buscar a Deus, o Deus dos judeus, o Deus de Israel, porque ele estava ali, né? Ele abandonou os deuses romanos para buscar esse Deus e orava, e orava. Bom, primeiro ponto importante agora então, né? Deus procura lares disponíveis. Por quê? Porque nós vamos ver que ele e toda a sua família, tá? Então, não é só o coração dele, mas ele começou a influenciar a sua família. Influenciava a sua família. A pergunta é, temos influenciado nossas famílias? Fala, eu sigo a Deus, mas meu filho não dá, meu marido não vai. Eu não sei, tem situações difíceis em casa, mas até que ponto estamos influenciando? Olha, ele era um homem, não era judeu, era um romano. Ele influenciava a sua família, né? Diz aqui o texto, ele e toda a sua família, né, eram tementes a Deus e oravam continuamente. Interessante, né, irmãos? Bom, Deus procura então lares disponíveis. Vemos aqui na história bíblica muitos lares que se abriram, famílias que se abriram para o Senhor. O Noé, por exemplo, ele conseguiu preservar a sua família daquela destruição do dilúvio, lembra? Que interessante, né? Ele não conseguiu salvar muita gente, mas salvou a família. Mas tem gente hoje salvando muita gente, às vezes não salva a família. Isso é complicado, né, irmãos? Precisamos salvar a nossa família também, amém? Deus não nos deu filhos para a perdição, deu para a salvação. E a sua família tem promessas de bênção. Até a Raabe, né, que nós já citamos aqui em outros momentos, era uma prostituta lá de Cananeia, não era também judia, não era hebreia, não tinha. Mas um dia ela entendeu que o Deus de Israel era muito poderoso e acolheu aqueles 2 espias na casa dela. E a partir daí, depois que houve todo um juízo de Deus sobre a Canaã, ali onde ela morava, todos morreram, menos ela e sua família. Ela salvou sua família pela sua fé, né, por ter um entendimento mínimo de que o Deus de Israel era poderoso e confiou nele, né? No ano passado foi falar sobre Obed-Edom, lembra? Aquele moço lá que recebeu a arca na casa dele e a partir daí a casa dele foi abençoada. No outro domingo retrasado foi falar sobre Zaqueu. Zaqueu era um homem rico, um homem de posição social elevada, ele era o chefe da coletoria lá, e ele era um homem muito importante, só que não tinha paz. Ele queria Jesus, queria. Ele começou a buscar. Um dia Jesus ia passando ali em Jericó, ele quis ver, ficou por ali. Jesus viu o interesse dele, olhou o coração dele, e entrou na casa dele, ficou por ali, e falou para ele coisas que mudaram o coração dele, e ele realmente foi transformado por Jesus. Sabe o que Jesus disse no final daquela conversa? Hoje veio salvação a esta casa. Amém? A salvação, quando entra numa pessoa, não entra só na pessoa, entra na sua casa, porque você é um influenciador, né? Você está ali trazendo o reino de Deus. E chegamos, depois de tantas histórias de famílias abençoadas, aqui, vou concentrar aqui no caso do Cornélio. E só lembrando aqui, tem um versículo em Provérbios 3:33, tem a promessa de Deus, diz assim, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Ele abençoa o lar dos justos. Promessa para quem? Para quem? Levanta a sua mão se você der essa promessa aí, amém? Ele abençoa a sua casa, Ele abençoa a sua família, promete, tem bênção de Deus para você, aleluia. Então Deus não procura apenas templos cheios, mas procura lares disponíveis, onde Ele pode falar, onde pode se manifestar, onde Ele pode reinar, amém? Bom, mas quem era o Cornélio mesmo, né? Era um homem temente a Deus, já vimos aqui no versículo 1 e 2, mas é interessante que esse homem, ele, apesar de buscar a Deus dessa maneira, ele não tinha compreensão, ele não tinha uma revelação, ele precisava de algo mais, Então ele estava ali orando e a partir do versículo 3 começa a acontecer alguma coisa. Pode colocar o versículo 3 e 4 aí. Então ele estava naquele momento de oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e disse, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? O Senhor respondeu, as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Até aí por enquanto. Vamos lá. Ele estava orando, sabe? E tem hora que você está orando, parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está ouvindo, parece, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está atento às suas orações, amém? Até quando parece que você estava falando sozinho em casa, no seu quarto, parece que a oração não passou do teto, Deus está vendo, Deus é o Deus que vê, amém? Ele está vendo, Ele está ouvindo, está contemplando, e
pode deixar que na hora certa muita resposta chegará. Como chegou ali, porque o Cornélio precisava de algo mais, não estava entendendo todo o projeto de Deus para a sua vida, ele precisava de uma compreensão maior, e o anjo então chega até ele e diz: olha, Cornélio, está indo muito bem, as suas orações estão sendo ouvidas, parabéns, né? Então, Deus já tem em memória as suas orações, até as suas esmolas, você é generoso, tá? Mas falta algo. Vamos ler o versículo 5 e 6, que aconteceu então, a instrução do anjo. O anjo fala assim para ele: agora, mande alguns homens buscar em Jope certo Simão chamado Pedro, tá? E ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. E ele vai então te dar as instruções, ok? Amém. Quando hoje falou Cornélio, né, falam com ele, ele já chamou seus servos e um soldado religioso, um soldado piedoso, dentre seus auxiliares, e passou para esse comando, né, contou tudo isso aí para eles, os enviou a Jope. Gente, interessante, né? Deus manda um anjo falar com ele. Um anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Talvez você não tenha anjos chegando à sua casa, mas tem mensageiros. Pode ser que você fale: não estou vendo anjo por aqui, mas tem mensageiros. A palavra anjo significa mensageiro, assim na sua origem, né? No seu sentido mais simples. Então Deus sempre tem mensageiros para dizer o que fazer. Você tem que estar atento, porque Deus está falando com você através de muitos mensageiros, para que você entenda o projeto dele para você, o projeto que ele tem para a sua vida, para a sua família. Então o Cornélio foi muito obediente. Imediatamente ele chamou 2 soldados, né? Ou 2 servos dele, e um soldado piedoso. Um soldado, olha, gente, eu fico imaginando também, ter um centurião buscando a Deus no exército romano, depois ele tem dentro do batalhão dele um soldado piedoso, é uma raridade, irmãos. Soldado piedoso romano, é incrível, mas estava lá, ele tinha, porque quem é piedoso encontra gente piedosa. Então ele encontra um soldado piedoso, aqui nessa versão diz religioso, mas na original é piedoso. Então ele fala para eles: vocês vão até Jope, não é muito longe. Hoje você faz em 2, 3 horas de carro, 3 horas de carro de Cesareia a Jope. Jope hoje chama-se Jafa, do lado de Tel Aviv. Então, mas aquele tempo demorou acho que um dia para chegar lá, né? Isso não era tão simples. Mas eles foram lá falar com o Pedro, tá? Então, isso que nos ensina, irmãos, é que Deus, Ele quer que você saiba que Ele tem pessoas escolhidas para trazer uma mensagem, para te abençoar, para te dar uma visão maior, né? Ele precisava, vamos dizer assim, de um profeta, né? É como se o anjo falasse assim: vai lá buscar o Pedro, ele é profeta, ele é um apóstolo, ele tem uma palavra de Deus, ele vai explicar para vocês. E nós hoje temos tantas, até pela internet, né, tantos profetas se apresentam, tantos mestres. Precisamos filtrar, né, irmãos? Precisamos filtrar. Tem muita coisa boa, com certeza, mas também não tem muita conversa por aí que não tem muita base bíblica, né? Felizmente, Pedro era um homem certo, um homem de confiança, cheio do Espírito Santo, e ele foi usado por Deus para realmente abençoar o Cornélio. Hoje, nós temos que ter alguns cuidados, por isso estou falando assim, para você filtrar. Nessa era moderna, irmãos, não basta encontrar uma igreja mais perto da sua casa, tem que procurar uma igreja perto da Bíblia, amém? Amém, irmãos? Procurar uma igreja perto da Bíblia, porque tem igreja que está perto da sua casa, vai estar longe da Bíblia, então é melhor você dar um pouquinho, procura uma igreja perto da Bíblia. Toda igreja evangélica hoje prega a Bíblia, você está perto ou está longe, né? Porque alguns falam coisas, tem que ter mais perto. Inclusive, fique bem à vontade, porque nós queremos ser uma igreja bem perto da Bíblia, amém? Dentro da Bíblia, então, avivamento bíblico, quer dizer, tem que ser na Bíblia. Se você notar uma coisa fora da Bíblia, nos avisa aqui que nós vamos rever o que está acontecendo, porque nós queremos ser dentro da palavra de Deus, amém? Então Pedro vai lá, então começa um novo momento, tá? A casa de Cornélio estava aberta para Deus. Então o Pedro chegou lá, teve um episódio aqui, se você pode ler o capítulo inteiro, até porque o Pedro inicialmente nem queria ir lá. Deus teve que convencer o Pedro, porque o Pedro tinha um preconceito racial, né? Ele não queria entrar na casa de um homem estranho, que não era judeu, tudo aquilo aí. Deus o convenceu, através de uma visão que ele teve também, e Pedro foi e chegou lá para levar uma palavra de Deus. Então nós temos aqui outro ponto, diz assim, que houve um passo decisivo de Cornélio. Ele abriu a sua casa para Deus. Amém? E diz aqui o versículo, olha, Atos 10, 24, olha só, diz que Cornélio já estava esperando Pedro. Estava sozinho? Não, irmãos. Um dia depois, quando Pedro chegou ali, Cornélio os esperava com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado.
Ele não era egoísta, não. Ele falou: eu quero que meus amigos ouçam também. Meus parentes não podem faltar. Vamos encher essa casa aqui, porque está chegando o homem de Deus. O anjo falou para chamar esse homem de Deus. Ele tem uma mensagem para nós. Então ele abriu a sua casa, convidou os familiares, convidou os amigos. Quer dizer, ele criou um ambiente espiritual favorável para que a palavra de Deus pudesse ser ministrada ali. Deus gosta de casa. Deus gosta de família. Há um versículo em Apocalipse 3:20, onde Deus fala assim, né? Uma palavra de Deus assim: eis que estou à porta aí, bato, né? A porta da sua casa. Diz assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele é educado, só vai entrar se você abrir a porta. Se você ouvir, abrir a porta e dizer: eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear é uma coisa íntima. Ninguém senta na sua mesa assim do nada, só se for convidado. A mesa é para a família, né? A gente come em família todos os dias. De vez em quando um visitante, o outro, mas é muito íntimo chegar alguém na sua mesa. Jesus falou assim: eu quero fazer parte da sua mesa. Nós vamos cear juntos, nós vamos comer juntos. Sabe o que significa, irmãos? Relacionamento. E não qualquer relacionamento, ele quer um relacionamento íntimo, intimidade. Amém? Amém, queridos? Aleluia. Você, quando convida alguém para a sua casa, alguns ficam na sala de visita, não é isso? Mas alguns sentam na mesa. Como é bom, se alguém sentou na mesa, que tem mais intimidade, tá? E Jesus não quer ficar na sala de visita, não. Ele quer sentar na mesa, amém? E comer com você. Relacionamento. Foi o que aconteceu ali, né? O Cornélio abriu a sua porta. Ele queria ouvir a palavra de Deus. Pedro chegou ali então, e quando Pedro começou a falar, e o Espírito Santo começou a se mover naquele lugar, e quando você abre a sua porta para ouvir a palavra, para ter o momento da palavra, o Espírito Santo se manifesta. Hoje nós temos famílias, vivemos um tempo tão corrido, e as nossas agendas familiares às vezes são até desencontradas, quase nem sempre a família nem come junto, às vezes nem conversa, mas um entra por aqui, outro já está saindo, um é de manhã que vai para a escola, outro vai à tarde, quando o pai chega já estão dormindo, o pai sai e tal. Sabe aquela coisa assim desencontrada? Mas temos que ter um tempo, irmãos, porque quando você reúne a sua família, Deus quer estar ali com você naquela mesa, amém? Deus gosta de mesa, Deus gosta de relacionamento, Deus gosta de conversar na intimidade, amém? Não é cada um para si, Deus para todos, não, é Deus reunido com todos, participando, partilhando. E quando a família está assim, né, a casa está aberta para Deus, acontece um ambiente maravilhoso. Olha só, o versículo 44, já vamos lá para o final do capítulo, caminhando para o final, já porque não dá tempo de explicar o capítulo inteiro. Mas quando Pedro estava falando, irmão, só ali, ó, falando a palavra, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Quando você abrir a palavra, começar a falar da palavra com a sua família, o Espírito Santo vai descer ali. O Espírito Santo vai se manifestar ali. Coisas vão acontecer. Haverá um ambiente profético. Amém. Joel lá, naquela profecia lá, de muitos tempos antes de Jesus, mas ele falou: olha, nos últimos dias, né, o Senhor está dizendo que vai derramar seu Espírito sobre toda a carne, dizendo assim: os vossos filhos profetizarão. Ó, filhos profetizando, que bênção, né? Os vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Quer dizer, linguagem sobrenatural do Espírito. E começa dizendo para os nossos filhos. Irmãos, se os nossos filhos não profetizam, tem uma coisa errada, não tem? A promessa não é que os nossos filhos, sob o Espírito Santo, que o Espírito Santo vê, nossos filhos profetizam. Se nós não estamos profetizando, precisamos ver o que está acontecendo aí. Fala: Senhor, nós precisamos trazer um ambiente profético aqui. Nós precisamos ler mais a palavra junto. Que se você lê a palavra, medita na palavra, comenta na palavra, isso acontece, o Espírito Santo vem, amém? Mas o Santo não veio porque está faltando palavras de Deus. Onde tem ambiente, é o ambiente, irmãos. Como que é o ambiente da sua casa? Qual é o ambiente? Irmãos, infelizmente, alguns ambientes, não estou falando assim, que acusando ninguém, mas infelizmente pela correria e por causa do nosso sistema hoje, o nosso ambiente é tão agitado às vezes, e cada um para si, e quando conversa, não dá tempo de conversar direito, é tudo, sabe, não tem aquele diálogo, as pessoas não se abrem, não oram junto.
O adolescente vai para a escola, mas não orou junto com o pai, com a mãe. Não teve problema lá com o coleguinha, com a professora, mas não pôde compartilhar para os pais orarem. Tem uma crise qualquer lá de identidade, mas os pais não estão nem sabendo. Está faltando algo, está faltando o quê? Reunião em torno da mesa com a palavra. Porque quando você reúne a sua família com a palavra, o Pedro só estava falando a palavra, o Espírito Santo desceu. Deus quer se manifestar na sua família, amém? Abra a palavra, fala da palavra, comente a palavra, amém, irmãos? Quando a casa se torna um altar, o céu responde, Deus quer que a sua casa seja um altar de adoração, aleluia. Deus quer que a sua casa seja um altar onde a palavra está centralizada, os centros devem ser a palavra de Deus, amém, queridos? Livro do Atos, por exemplo, os Atos Apóstolos, diz que muitas coisas aconteciam, milagres extraordinários, e o Santo agindo ali, e é uma referência que me chama a atenção, assim, e a palavra de Deus crescia e prevalecia. A palavra de Deus crescia e prevalecia. Sabe o que está acontecendo isso na nossa casa? Está crescendo, está encolhendo, está escondida, está se manifestando. Deus quer que a sua casa, ela seja aberta, de tal maneira que Ele possa manifestar poder ali. Olha, quando o Pedro estava falando, o Espírito Santo desceu sobre eles, foram batizados com o Espírito Santo, houve uma transformação coletiva. A casa então se torna uma referência espiritual. Olha, aquela casa é diferente, aquela família é diferente. Olha, ali tem poder. Olha, você precisa de alguma coisa, vai lá que eles oram, amém? Até as criancinhas oram e Deus ouve. Olha, cada milagre que acontece, a casa se torna uma referência. E lá não tem briga não, ali o pessoal resolve tudo na oração. E então vai se tornando uma referência de casa abençoada, um altar de Deus, amém, irmãos? É promessa de Deus. A casa do justo é abençoada, nós lemos aqui no Salmo. Então Deus quer fazer isso, e a sua casa então, ela vai impactando não só a sua família, mas ela passa a impactar gerações, ela passa a ser uma referência, uma influência, como se tornou a casa de Cornélio. Veja só, os amigos estavam ali, os parentes estavam ali. Imaginou, esses amigos começaram a contar para outros e contar para outros, Olha só, mais para frente você vê uma grande igreja em Cesareia, porque começou ali na casa do Cornélio, amém? Deus quer começar uma grande igreja na sua casa, se você abrir as portas, tá? Pode começar a grande igreja, ali naquele ambiente familiar, tão simples, tão singelo, e de repente você está falando que nem o Josué lá, no capítulo 24, versículo 15, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Aleluia, você e a sua casa, você e a sua família, famílias abençoadas, Então quando o templo entra na sua casa, a casa se torna um santuário de Deus, um santuário. Irmãos, nós precisamos então resgatar o ambiente santo, o ambiente de bênção, um ambiente, como posso dizer assim, um ambiente onde a palavra de Deus tem espaço. Hoje, eu sei que hoje a garotada, hoje adolescente, jovem, não são jovens, os mais adultos, os velhinhos também, tudo no celular, internet, rede social, e a palavra de Deus, como é que fica, irmãos? Onde tem o espaço da palavra? Aí você ora o Pai Nosso assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha, venha o teu reino, oração séria, Já feita a tua vontade aqui na minha casa, como é feita no céu. E depois, o que mais mesmo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Você ora assim e fala: Senhor, não deixa faltar nada aqui. A geladeira, pão nosso, Lá no armário, aqui. Não é só esse pão, irmão, esse é o pão de menos. O pão que ele está falando é o pão espiritual, o pão nosso de cada dia, o pão da palavra. Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão, quem se alimentar desse pão, ele viverá para sempre, não morrerá, terá vida eterna, amém? Venha o teu reino e que o pão nosso de cada dia, vem esse pão, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, todo dia, não é nos dá no domingo à noite, ou de vez em quando na igreja, não, hoje significa cada dia na sua casa, Deus tem um pão para vocês, tem o maná daquele dia, é o maná, sabe, o maná lá do deserto que o pessoal recebia, aquele pão do céu, era por dia, não era por dia seguinte, era para aquele dia. Deus quer dar o maná do dia, na sua família, amém? Amém, queridos? Vamos fazer um pacto aqui hoje, de abrir a palavra e começar a ler a palavra em casa. Amém? Quem quer fazer esse pacto? Sei não, irmãos. Pensa primeiro aí. Negócio de ler a Bíblia todo dia, irmãos, aí não tem tempo não, está tão difícil, Vai ser difícil de desligar a Netflix, sei lá o que é. Aí depende da prioridade. O que é importante para você? O que é importante para você? O pão de Deus
ou simplesmente o entretenimento da internet. Você tem que escolher. Porque na hora que você estiver na UTI, você fala, nossa, eu queria tanto o pão, mas acabou o pão, né? Fica lá com as piadinhas na internet, na UTI. Mas quando você tem o pão da vida, aleluia, você está lá e fala, o Senhor está comigo, aleluia, amém? O Senhor está comigo. Tem uma conta para pagar, mas o Senhor é o provedor. Tem uma crise aqui, mas Deus é o meu advogado. Então você, porque você está alimentando com a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, abra sua casa e os céus se abrirão para você, para sua família, para os seus amigos. Nós estamos aqui desafiando a igreja, vamos falar que isso é um projeto que Deus colocou no nosso coração para o mês de março, o pastor Antônio vai explicar direitinho, mas, olha, abra sua casa para receber alguém para fazer uma oração ali. Se você está precisando, você fala, minha família precisa melhorar, então nós vamos orar. Nós queremos orar na sua casa, e depois você vai abrir a casa para abençoar outros também, mas por isso tem que ser abençoado. Você não pode abençoar se você não for abençoado. Você não pode curar se você não for curado. Então o primeiro desafio é você ter uma família abençoada, uma família curada, porque a partir daí então nós vamos ser abençoadíssimos. Amém? Amém, queridos? Olha, Deus está chamando você agora. Aleluia. Há um versículo aqui em Isaías 60, versículo 1. Eu vou ler na nova versão, na nova atualizada, que é um pouquinho diferente. A Nova Almeida atualizada fala assim: levante-se e resplandeça. Você tem que brilhar, irmãos. Levante-se e resplandeça. Está resplandecendo, está brilhando. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Levante-se e resplandeça. Aqui está refúgio, mas aqui na outra versão fala resplandeça, quer dizer, brilhe, 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 porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre a sua casa. Amém? Levante-se, quer dizer, Deus quer que você brilhe, você transmita luz, você reflete a luz de Deus. Mas começa na sua família, irmãos. Tem que ter luz na sua família, luz na sua casa. Olha, Jesus diz assim, olha, quando você acende uma lamparina, naquele tempo era lamparina, né, não é que nem hoje, você não pode colocar embaixo da cama, não pode colocar embaixo da mesa, coloca um lugar bem visível. Então você tem que iluminar a sua família, traga todo mundo para todo mundo ouvir, a sua família, quem sabe até uns momentos começar a trazer seus amigos também, para que vocês possam ver você resplandecendo, seu rosto brilhando, luz saindo da sua casa, amém? Amém? Pode ser até que alguns vejam assim, olha, eu vi uns raios de luz sendo telhado da sua casa, sei lá, na janela. Pode acontecer, né? Porque Deus faz essas coisas também, né? Mas não precisa disso. Você está resplandecendo uma luz espiritual, a luz de Deus, amém? Então, resumindo aqui, irmãos, quando abrimos a nossa casa para Deus, o céu se abre sobre a nossa família. Quando abrimos nossa casa e dizemos: Senhor, reina nessa casa. Senhor, a minha família é tua. Senhor, aqui é um templo, aqui é um santuário. Amém? Vem aqui, Senhor. Olha, uma coisa importante: Deus só se manifesta onde Ele é profundamente, ardentemente desejado. Deus se manifesta apenas assim: vem, Senhor, de qualquer jeito. Não, isso Ele tem que ser ardentemente desejado. Quando você deseja ardentemente, Ele se manifesta. Como está o seu desejo, a sua fome, o seu apetite? Então nós precisamos hoje, eu creio que Deus está transformando você, dando apetite, desejo de que Deus se manifeste na sua vida e a sua família seja abençoada. Amém? Amém, queridos? Nós não podemos nos conformar com menos que isso. Com uma família abençoada, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que temente a Deus. Quando Jesus estava carregando a cruz ali, sabe aquele momento, indo para o Gólgota, já tinha passado por todas as chicotadas, estava já com a coroa de espinho, carregando a cruz, e algumas mulheres estavam do lado ali, né, daquela rua estreitinha, ele passando ali, e estavam chorando. Jesus olhou para elas e falou assim: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e pelos vossos filhos. Estamos chorando para nossos filhos, irmãos? Se não chorar, talvez você não vai ter intensidade do desejo de que eles sejam servos de Deus, que eles sejam bênção na mão de Deus. Nós vamos chorar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos... Olha, o Cornélio deu um exemplo. Ele traz a família e até os amigos. Trouxe amigos.
Pessoas estão ao seu redor. Você tem influência sobre várias pessoas, quem sabe alguns vizinhos, colega de trabalho, colega de escola, gente que você conhece. Você tem influência e você usa a influência para trazê-los até Jesus, amém? Essa é uma palavra desafiando você para um novo tempo na sua família. Nós vamos profetizar hoje na sua família. Fiquemos em pé, irmãos. Deus quer entrar na sua casa para reinar. Deus não quer ser apenas aquele da sala de visita. Deus não quer ser um visitante ilustre, importante. Ele quer ser um residente permanente. Aquele que está na intimidade da família. Aquele que senta para comer. Aquele que senta na mesa. Aquele que está em todos os momentos. Aquele que tem liberdade de falar. Aquele que tem liberdade de se manifestar. Porque o Espírito Santo quer descer ali. Como desceu na casa de Cornélio. Foi um momento tremendo. Você lê depois Atos capítulo 10. Foi sobrenatural o que aconteceu quando Pedro falava a palavra. Pedro falava a palavra. Se você falar a palavra, o Espírito Santo vai encher você, vai encher a sua casa, vai encher a sua família. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Você crê que Deus tem um novo tempo para a sua família? Você crê que Deus tem um tempo para a sua casa? Você está esperando os céus abertos na sua casa? Oh, Deus tem coisas grandes para fazer. Levante sua mão comigo agora. Eu quero fazer um desafio para você já. Você está disposto a consagrar a sua casa como um templo de Deus, como lugar de adoração? Nós vamos à igreja hoje, lá no lugar santo. A igreja tem que ter reverência, tá certo. Mas sua casa é a igreja. Amém? Amém, irmãos? Deus está lá também. É lá o templo. Consagra a sua casa, consagra a sua família, tudo é dele. Levanta sua mão comigo agora. Começa a falar: Senhor, a minha casa é tua, minha família é tua. Oh, eu quero receber. Cornélio recebeu Pedro. Eu quero receber mensageiros de Deus, homens de Deus, palavras de Deus. Eu quero abrir a palavra na minha casa e falar a palavra de tal maneira que o Espírito Santo tenha liberdade de se manifestar ali. Oh, Senhor, eu quero ter, Senhor, um coração tão aberto que o Senhor tem total liberdade na minha casa. O Senhor fica constrangido como um visitante que fica ali na sala, encolhido no cantinho. Não, Senhor, a casa é tua, Senhor. Oh, aleluia. E consagramos agora, Senhor. Levanta a sua voz agora e consagra. Fala assim: tudo é teu, minha casa é tua, a minha vida é tua. Vem, Espírito Santo. Oh, promessas de Deus, promessa de prosperidade, promessas de cura, promessas de bênçãos abundantes, tantas promessas. Se você quer essas promessas, tem que abrir a casa para Ele. Oh, aleluia. Oh, o Senhor tem riquezas para você. Oh, o Senhor tem bênçãos maravilhosas. O Senhor tem revelações dos céus, manifestações ali. Mas você tem que abrir a porta, tem que dar espaço, tem que ter um tempo para Ele, tem que parar tudo. Em alguns momentos falar: agora é o tempo dele, agora é o tempo de Deus. O casal tem que orar junto, a família tem que orar junto. Temos que ter o nosso tempo, irmãos, em torno da mesa. Chama: Senhor, vem na nossa mesa. Senhor, sente-se na nossa mesa. Senhor, entra nessa sala, fica aqui conosco, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Vai consagrando, vai entregando. Em nome de Jesus, nossa família, nossa casa, nosso lar, nosso ambiente, nossa intimidade. Vem, Espírito Santo, vem. Que o Senhor me abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Paz, e as famílias dizem amém. 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 Amém.
teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, do teu riso, do teu choro. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso, e teu choro. É contigo, é por ti. 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 Aleluia. Pastor Tony. Aleluia. Tempo de restauração na família. Deus está reedificando o altar, restaurando o altar da família. O altar. Você que é sacerdote de casa, se prepare. Um novo tempo de bênção para sua família. Aleluia. Aleluia.